Ezequiel 37, quem achou, diga amém. Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Está escrito assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, estavam sequíssimos, e me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Você pode se sentar? Eu quero pedir uma ajudinha, alguém que canta, alguma voz, pode ser até o próprio Ministério de Louvor, que quando a gente estiver aqui com mais ou menos uns 20 minutos aqui, que eu vou marcar aqui, que eu marco tudo, aí você já pode se preparar que a gente vai cantar um pouquinho aqui, pode ser? Se alguém puder me ajudar, e você vê aí quem pode me ajudar, uma voz, os músicos, enfim. Aí se quiser já pode se preparando aí discretamente, que com 20 minutos a gente vai entrar, eu espero. Irmãos, é tranquilo, né, falar com vocês nesse primeiro momento, porque quando você cita Ezequiel 37, e sobre o que eu quero falar, é inevitável nós contarmos algumas histórias, a saber, um pouco da história dos hebreus, que eu acredito que vocês conhecem bastante. Deus, ele, na sua opinião particular, no seu entendimento, Deus vai começar a lançar fundamentos no seu plano. Eu falo muito sobre Deus planejar. E Deus chama Abraão, a gente vê Abraão logo no começo da história dos hebreus ali, que ele, depois Paulo cita Abraão como exemplo, né, de fé, ética, moral, conduta. Por quê? Porque logo no início do chamamento de Deus a Abraão, você percebe que Abraão não olha para a direita nem para a esquerda. Então ele logo responde a Deus e decide ouvir a voz de Deus e trilhar o caminho que Deus tinha designado para Abraão. E Deus faz algumas promessas a Abraão, e dentro dessas promessas Deus promete a Abraão claramente descendência na terra. Fala de estrelas do céu, fala como de grãos de areia, enfim, promete essa descendência e que ele estruturaria essa descendência de Abraão. E depois lá na frente em Hebreus, Paulo fala um pouco dessa decorrência de Abraão, que eu não vou me prender nisso agora. Abraão gera Isaac Jacó. Jacó gera os 12 patriarcas. E nos 12 patriarcas já começa ali uma pequena descendência. Eles são lançados no Egito. Deus tira o seu povo do Egito com mão forte e faz eles peregrinarem no Egito ali segundo o plano de Deus, em curso, em execução. Só que o texto diz, a história diz, que Deus agora ele vai começar a organizar eles do ponto de vista de nação. Como é que funciona isso? Deus diz para eles: olha, agora vocês vão ser estabelecidos como nação, diante das outras civilizações que existiam ali. O próprio Egito antigo, que era a princípio a maior potência daquele tempo, vocês vão ser estruturados como nação. Então Deus dá a eles primeiramente a terra. Deus dá a ele a terra. Depois Deus dá a eles leis. Nós temos os 10 mandamentos e nós temos as leis legislativas, cerimoniais, morais. Para quê? Para estruturar uma nação no ponto de vista da sua política, no ponto de vista da sua religião, na questão da adoração, das cerimônias, na questão moral, ética. Então Deus está simplesmente lançando fundamentos e transformando Israel em uma nação estruturada para ser o ponto de evangelização em massa
a respeito dos outros povos pagãos que ali estavam. E Deus diz: agora vou dar a vocês um monarca. Eles pediram um rei. Olha, Senhor, todas as nações têm um rei, também nós precisamos de alguém assim. Então Deus dá a eles um monarca, Deus dá a eles Saul. E aí começa o início da história dos hebreus como civilização organizada. E nessa história nós percebemos que vários reis são bons aos olhos de Deus, só que alguns reis, alguns sacerdotes, lado político, religioso, social, de alguma forma começam a abandonar as coisas de Deus, começam a deixar de amar as coisas que Deus amava. Resultado disso, no ponto que nós queremos chegar, é que Deus levanta vários profetas, vários homens de Deus para exortar o seu povo com amor e dizer que em vários pontos da sua caminhada eles estavam de fato desagradando a Deus. Então Deus decide: levantarei contra vocês uma vara, não para ser um juízo a vocês, mas não para castigar vocês, mas para provar vocês. Então levantarei uma vara, colocarei vocês em um cativeiro. Esse cativeiro durará cerca de 70 anos, vocês ficarão cativos. E então, depois desses 70 anos, trarei vocês de volta para a terra da promessa. A história diz que nesse tempo, nessa história, os reinos estavam em guerra e tal, e a Babilônia estava se estruturando de forma militar, com um poder muito grande, bélico, enfim, até que o pai de Nabucodonosor, Nabopolassar, assume de alguma forma, em seus trâmites políticos, assume o trono da Babilônia e de suas províncias, e ele começa a estruturar a Babilônia e tornar a Babilônia uma grande nação. E ele tinha no seu coração um desejo: pelejar contra a Síria, pelejar contra o Egito, invadir Jerusalém, saquear Jerusalém e construir uma estátua e ser aclamado o homem mais poderoso do mundo antigo. A história diz que esse homem morre na sua terra, na sua doença, e seu filho Nabucodonosor assume o trono. E a história diz que era um homem muito inteligente, muito bem informado, e herda o desejo de seu pai, peleja contra a Síria, peleja contra o Egito, invade Jerusalém em 2 instâncias, destrói Jerusalém, saqueia o templo de Deus, queima o solo a fim de tornar o solo improdutivo e traz consigo escravos do povo de Deus, entre eles príncipes, ferreiros, pessoas que trabalhavam com ponto de vista artístico, traz para Jerusalém, e ali começa um cativeiro que o profeta tinha profetizado, dizendo que Deus levaria ao seu povo a este ponto. E este cativeiro está estabelecido. Fica tranquilo, você vai entender o que eu estou pregando. E este cativeiro está estabelecido, e os príncipes de Israel estão nesse cativeiro, a saber, Daniel e outras figuras mais. Só que a história diz que esse cativeiro babilônico, que vai durar 70 anos, ele é um cativeiro, depois de um período, ele se torna um cativeiro diferente. Como assim diferente? Perceba que alguns historiadores dizem que o povo na Babilônia, o povo de Deus na Babilônia, começa a ocupar algumas posições durante um tempo, algumas posições na nação dos caldeus. Eles começam a crescer. Veja você, Daniel, que trabalhava no palácio do rei e era alguém importante. Eles começam a ter uma vida normal e civilizada dentro da Babilônia. Por quê? Porque quando eles estavam no Egito, o cativeiro do Egito era um cativeiro que fazia dor na carne, na pele. Eles eram obrigados a carregar pesos, a desviar os cursos dos rios, a construir construções. Eles comiam mal, dormiam mal, mas a Bíblia diz que quando a noite caía, Miriam pegava seu pandeiro, eles cantavam e tocavam. Por quê? Porque a sua carne estava presa, mas seu espírito ainda estava livre. Lembra de Paulo na prisão? Quando Paulo estava na prisão, ele cantava e orava com Silas, e outra vez também estava na prisão, e Festo chega para Paulo e diz: Paulo, tu estás louco? As muitas letras te fazem delirar. Ele diz: eu não estou louco,
porque Cristo me salvou e veio para te salvar também. E veio para te salvar também. Eu posso estar preso, mas a palavra de Deus não está presa. Então esse cativeiro babilônico, ele é um cativeiro psicológico. Ele é um cativeiro que não aprisiona o corpo, mas aprisiona a alma, aprisiona o espírito. Por quê? Porque é um cativeiro que permite ao povo de Deus viver, desfrutar dos momentos ali da Babilônia. E a história diz que os homens e as mulheres na Babilônia se casavam, se davam-se em casamento. Alguns historiadores dizem que um dos donos de um dos bancos da Babilônia era judeu. E Deus disse: olha, orem pela paz da Babilônia, construam casas na Babilônia, mas não se esqueçam da promessa que depois dos 70 anos eu tirarei vocês da terra estranha e levarei vocês para a terra da promessa. 70 anos são ciclo de uma geração. 70 anos é um tempo de uma geração. E quando uma geração se passa, se levanta outra. E outra geração que se levanta dentro da Babilônia não se lembra mais de Jerusalém. Por quê? Porque a cultura e a revolução cultural é tão pesada, tão densa, que o povo de Deus que estava na Babilônia se mistura com uma cultura que não era deles, a ponto de viverem uma vida tão confortável e não se lembrarem mais da terra da promessa. Porque os antigos morreram, o testemunho ficou para trás. Então o que acontece? Os jovens que se levantam e crescem na Babilônia não conheceram a adoração daqueles dias, não conheceram os profetas daqueles dias, não conheciam os homens de Deus daqueles dias. Então a coisa foi ficando defasada. E a própria Bíblia diz que quando Ciro toma a Babilônia, ele diz: olha, quem quiser sair, saia. É uma profecia, olha só, é uma profecia que Isaías tinha profetizado, que o jovem Ciro tomaria a Babilônia e libertaria o povo. Então a profecia se cumpre. E Ciro diz: quem quiser sair, saia, vocês estão livres. E quem quiser ficar, fique. E a história diz que uma maioria ali decide ficar e não querem voltar para a terra da promessa. E é neste cenário. Eu falo isso tudo para quê? É neste cenário que o texto diz que a profecia de Ezequiel acontece. E ele diz: e veio sobre mim o Espírito do Senhor. Aleluia! Aparentemente, esse cativeiro não é um caos, mas Deus decidiu revelar a um dos seus profetas tudo o que estava acontecendo, que os olhos naturais e humanos de maneira nenhuma poderiam enxergar. Aleluia! E veio... Até aqui tudo bem, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Perfeito. E veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em visão, no seu espírito, a um vale que estava cheio de ossos. E esses ossos estavam sequíssimos. Ou seja, esses ossos estavam mortos há muito tempo. E ele me fez andar ao redor do vale de ossos secos. E o próprio Ezequiel pergunta: quem são esses ossos? E Deus diz: esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Diante disso tudo, o que você quer dizer nesta noite, pregador? Eu quero dizer a nós nesta noite que o meu desejo é que no meio deste vale de ossos secos, em que ninguém está percebendo nada, em que nós passamos por essa porta com a nossa melhor roupa, separamos nosso dia para Deus, para vir na nossa agenda de igreja, que é o dia de hoje, em um cenário em que a nossa igreja cristã, evangélica, cresce exponencialmente no Brasil, em que nós somos aproximadamente 50,
60 milhões de evangélicos no Brasil, em que nossos celeiros, a princípio, estão cheios, em que a nossa vida está boa, em que nós nos casamos, nos damos por casamento, em que há quem diga, há uma voz que diga, religiosa, a liderança diz que nós estamos crescendo, em que a igreja está avançando, em que a igreja está dando frutos, em que a igreja está gerando resultados. Parabéns! Parabéns! Olha, nós temos os maiores resultados, nós temos os maiores números, nós temos as maiores obras, nós temos os maiores templos, as maiores comitivas, os nossos templos estão lotados, mas a verdade é a seguinte, que Deus levante alguém nesta geração para dizer que nós, sendo 50, 60 milhões, e que mais de 20 mil denominações no Brasil, e que mais de 50 mil linhas teológicas no Brasil, nós não fazemos 1% do que foi a igreja primitiva. Aleluia. E dizendo que diante desse cenário lindo, maravilhoso, cheiroso, especial, em que um cenário que dizer sou evangélico é algo lindo, agradável, perfeito, em que nunca se falou tanto de Deus sem conhecê-lo, em que nunca se cantou sobre Deus sem conhecê-lo, em que nunca se pregou tanto sobre Deus sem conhecer os seus atributos, sem saber o que era renúncia, sem traçar um paralelo com os nossos pais na fé, com a nossa igreja primitiva. Mas alguém está dizendo, nós estamos avançando, nos tornamos uma ferramenta pragmática. O que é pragmatismo? Pragmatismo é a busca pelo resultado. O resultado vem, só que o pragmatismo não respeita os valores, não respeita o princípio. O que o pragmatismo quer? Ele quer encher a igreja, lucros financeiros, religiosos, ele quer tudo de bom, só que ele não respeita aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ele não respeita aquele que quiser as primeiras cadeiras, sente nas de trás, porque é melhor que esteja aí, te mande vir para cá, do que esteja aqui, do que mande para aí. Mas não respeita ao cautelar dos escribas e fariseus. Por quê? Porque eles vão para as praças, levantam as mãos, fazem orações hipócritas, derramam lágrimas, fazem jejum e tocam trombeta para que as pessoas fiquem sabendo, mas ignoram, querem resultados, mas ignoram que Cristo disse, tu quando dá com a tua mão direita, não deixe que a esquerda veja. Querem resultados, mas não querem respeitar os nossos princípios. Eu quero ser uma voz nessa noite, independente que a minha popularidade esteja em jogo nesta noite, independente que os meus convites estejam em xeque nesta noite, independente que a minha personalidade esteja em xeque nesta noite, eu quero dizer, não passarão por nós sem respeitar os princípios que o nosso mestre nos ensinou. Convém que ele cresça e que eu diminua. Aquele que pedir emprestado, não reclame, dê a ele, empreste, não peça de volta. Generosidade, altruísmo, bondade, longanimidade, aonde estão os nossos valores? E a comunhão então que foi defasada? Estão ensinando uma comunhão falsa, uma comunhão que não existe. Que você vem para cá, senta do lado de uma pessoa que não conhece, não sabe nome, e quando passa na rua, atravessa para o outro lado, para não dar mão, para não dizer bom dia, após o Senhor, que quando passa de carro não dá carona, que quando alguém precisa, não oferece ajuda. Que comunhão é esta? A Bíblia diz que os homens do primeiro século separaram tudo que tinha, colocavam aos pés do apóstolo, e o texto diz, e ninguém tinha falta de nada. E ele me levou num vale que estava cheio de ossos. Estavam sequíssimos. Aparentemente, as festas estavam acontecendo. Os banquetes estavam acontecendo. A vida estava fluindo. As pessoas estavam se casando, conquistando. Não ensinaram, estão tentando ensinar para nós que o crescimento da igreja é ocupar todos os cargos públicos da sociedade. Aonde isso? Tem gente que diz, não sabe o que fala. O desejo meu é que naquele dia, o presidente da república seja um evangélico. E o que
significa? E que relevância tem isso para o reino de Deus? E que relevância tem isso para nós? Quantos políticos ditos evangélicos nós temos no nosso plenário? Quantos homens ditos evangélicos nós temos na nossa bancada religiosa? Eu quero dizer, a igreja ainda assim é sinônimo, a palavra evangélico entre alguns ainda é tido como uma palavra pejorativa. Porque diante de alguns cenários, diante de alguns lugares, nós não temos moral para falar alguma coisa. As pessoas vão dizer, ora, vocês são a igreja, mas as práticas de vocês são iguais às minhas. Os cultos de vocês são iguais aos outros. Vocês estão se parecendo com todas as outras religiões, mas nós precisamos ser uma raça diferente. A Bíblia diz que pela primeira vez em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos. Não foram eles que se chamaram de cristãos, mas as pessoas chamaram eles de cristãos. Por quê? Porque eles se pareciam com Cristo. Aonde está a nossa humildade? Porque Paulo disse, considerai o vosso próximo superior a vós. Eu não vim para servir, eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Aleluia. Aonde está a igreja que serve? Aleluia. Hoje, alguns tradicionais, reformados, reclamam, mas eu quero dizer, aonde está a igreja? Nas favelas, nos becos, nas vielas, nos pobres, nos desprezados, aonde estamos nós? Eu falo de uma igreja como um todo, tá? Aleluia, glória a Deus. E o texto diz que Ezequiel diz, que Deus diz a Ezequiel, sopra sobre, profetiza sobre esses ossos. Percebe que se os ossos secos são toda a casa de Israel, Ezequiel está incluído, sim ou não? Então o profeta também não está fora disso. Mas Deus usa ele, por quê? Porque o cano é sujo, mas a água é limpa. Aleluia. E ele diz, profetiza sobre esses ossos. E ele diz, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre esses ossos. Aleluia. Irmão, não existe avivamento sendo joelhos que se dobram. Estava escrito uma coisa ali sobre a oração. Não existe avivamento. O conceito nosso de avivamento tem sido completamente deturpado, ensinando que avivamento é barulho, ensinando que avivamento é música, ensinando que avivamento é chorar, ensinando avivamento que levantar a mão. Irmão, você quer avivamento? Avivamento é algo que tem uma mudança completamente, é algo que transforma um bairro inteiro. Avivamento começa com um pequeno grupo de pessoas, seja com as irmãs da igreja, com os jovens, como já foi em alguma época, com os irmãos, com os idosos, não interessa. Eu sei que é uma coisa que vai crescendo, tão impactante, que ele influencia uma rua inteira, que ele influencia um bairro inteiro, que ele influencia todos os lugares. O avivamento é algo que a igreja produz, capaz de mudar o país inteiro. O que adianta nós temos muitos políticos, mas o consumo do álcool cresce, mas os assassinatos continuam, mas a roubalheira continua. Quando uma igreja está no centro da vontade de Deus, no seu bairro, o álcool diminui, a prostituição das famílias diminui, as meninas não engravidam cedo, pelo contrário, se casam, trabalham, estudam, constituem famílias estruturadas. Não existe igreja de Cristo com famílias desestruturadas. Porque quando o avivamento chega, ele equilibra. Ele equilibra todas as coisas. O Evangelho é um rio de água viva que flui para todas as áreas da sociedade, da vida de um cristão genuíno. Nós temos vários avivamentos históricos na história da igreja, do século XVII ao século XIX, em que em alguns lugares da Europa as leis, o poder legislativo tinha que dar luvas brancas para a sociedade. Por quê? Porque as cadeias estavam se esvaziando, porque ninguém queria mais praticar crime, o álcool tinha sido controlado, os bares fechavam mais cedo. Por quê? Porque era uma cidade cristianizada, porque o cristianismo entrou com força, com verdade, e transformou famílias e cidades inteiras. Ó Espírito, sopra sobre esses
esses ossos. Espírito, sopra sobre esses ossos. O que dizer do avivamento sem oração? Avivamento sem oração, ele é misticismo, ele é uma coisa vã. O que acontece? Nós viemos para cá, adoramos a Deus, levantamos as mãos, cantamos louvores, ouvimos a pregação, mas ainda não sabemos quem é a pessoa de Cristo. Irmão, quando você conhece a pessoa de Cristo, é que o avivamento chegou na sua vida. É entender o quê? Ninguém adora quem não conhece. Estão preparando letras de louvor sem Cristo estar no centro. Estão preparando letras de música sem falar o nome de Cristo. Estão pregando sem colocar Cristo no centro. Estão dizendo, não, nós vamos te ensinar a ser bem sucedido. Nós vamos te ensinar a cuidar dos seus filhos. Te ensinar a ter uma vida boa. Te ensinar a desenvolver bem suas funções sociais. É um evangelho que não traz a transformação completa. O evangelho é o novo nascimento. Nicodemos era mais intelectual que eu e você, mais devoto que eu e você, mais religioso que eu e você, e se encontra com Cristo, e Cristo diz, você tem tudo de bom, mas você necessita de uma coisa, o que? Nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito, e conhecer a quem é Cristo Jesus na sua vida. É aquele que transforma a vida de um homem da água para o vinho. É aquele que tira um cachaceiro da porta de um bar e transforma num pregador genuíno do Evangelho. É aquele que transforma uma mulher de vida duvidosa, uma prostituta, em mãe de filhos, esposa fiel. Um avivamento precisa de joelhos que se dobram. Você lembra Moisés no monte? Ele sobe no monte e a Bíblia diz que ele fica 40 dias, 40 noites em diálogo com Deus, e é um jejum entre Deus e ele. E quando ele desce do monte, a Bíblia diz que o monte tremia, e quando ele desce, a Bíblia diz que o rosto de Moisés, que é um material orgânico, resplandece a glória de Deus, a ponto de Moisés precisar esconder o seu rosto. Obrigado. Esconder o seu rosto. Avivamento precisa de joelhos que se dobram. Você lembra? Josué está pelejando. Ele precisa que o dia continuasse a raiar. Ele não podia que a noite caísse. Então ele ora a Deus. E a Bíblia diz que o sol continua e a terra para. O movimento de rotação e translação da terra, ele para por causa de um homem que dobrou o seu joelho. Irmão, a terra tem movimento de rotação e translação. E se ela parasse, nós, como corpo solto no ar, seremos arremessados e por causa da força da gravidade, seríamos jogados no chão, esmagados. Mas a Bíblia diz que Deus parou o tempo por causa da oração de um homem. Não vou pedir para você dar glória a Deus. Não vou pedir, porque dizer glória a Deus é simplesmente colocar a Deus no seu devido lugar. Dizer glória a Deus é dizer que tu é grande, tu é poderoso, tu é magnífico, tu é bom, tu é bondoso, tu és o centro da nossa vontade. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fazer sair das vossas sepulturas. Ó povo meu, eu porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e vos porei na vossa terra, e vos porei na vossa terra. Quero dizer para vocês nessa noite, eu sou incapaz nessa noite de oferecer a vocês, de prometer a vocês uma coisa que eu não posso cumprir. Eu sou incapaz nessa noite de oferecer para vocês, de repente, uma porta de emprego, um aumento de salário, uma mudança no seu corpo, na sua beleza. Não posso prometer, mas o que eu posso dizer a vocês nesta noite é o seguinte: é que o que o ouvido não ouviu, e o que o olho não viu, o que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para mim e para você. Paulo diz que é como alarido, trombeta de Deus, barulho. E nós, os que estivermos mortos, ressuscitaremos primeiro. E depois, os que estivermos vivos, estaremos com Ele ao encontro dele nos ares.
estaremos com o Senhor para sempre. Senhor, mas que sinais tu darás da tua vinda? E ele diz que o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as potências do céu serão abaladas, as estrelas cairão do céu. Assim será a vinda do Filho do Homem, e virá com anjos dos quatro cantos e recolherão os seus escolhidos. Vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. O reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Eu quero dizer para você, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Olha, fugimos do grande mistério, porque nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, porque convém que o que é corrupto se revista de corruptibilidade e mortal de mortalidade. Então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde está o teu aguilhão? O aguilhão do pecado é a morte, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por causa de todas essas coisas, meus irmãos, sede firmes, abundantes na obra do Senhor, pois o vosso sacrifício no Senhor não será em... Nessa noite, porventura, existe alguém que ouviu essa palavra, que participou deste culto, que ouviu os louvores, que deseja nessa noite entregar a sua vida para Jesus? Existe alguém nesta noite que ouvindo essa palavra, participando desse momento com Deus, quer entregar a sua vida para Jesus de forma voluntária? E está cansado da sua vida? Quero dizer para você, os homens do mundo vão gastar a sua beleza, as mulheres do mundo vão gastar a sua beleza. Eu tenho um homem de Deus para a sua vida, uma mulher de Deus para a sua vida, um ministério para a sua vida. Existe alguém nesta noite? Não existe. Eu encerro.